Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Já acharam? 3, versículo 16. Daniel 3,16. Se você não tem Bíblia, eu vou deixar na tela para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3,16. Levanta aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco minha mente, meu ser à tua disposição. Que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3,16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passardes. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis. Todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado. Há quem acabou de sair de um fogo. Há quem está no meio do fogo. Há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Na caminhada da fé tem fogo. Diga: mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele diz: quando passardes pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos. Como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus? Ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas
e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo, diga com fé, fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes mais. Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram: se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior, a luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior. Mas não se preocupe, que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, ó, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz que falou: bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele sem advogado venceu a causa. Ele diz: todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda. Ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram.
Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Diz assim. Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3, estou vendo 4. E tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo, todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus. Uma mulher, ela foi até o ourives, e o ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: só um minutinho, agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. Tem a hora certa. E ela ficou em silêncio, ele tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa de te tirar da luta. É quando Ele começa a aparecer na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você e ver quem? Deus. Está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando lutas, mas está de cabeça erguida. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pense, pensar é de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? As amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, e os 4 estão passeando. Sempre que você estiver num momento difícil, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. É quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, é quando você não pode contar com ninguém. Tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você.
Tem coisa que Deus fala através do homem de Deus, mas tem coisa que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageira, é direto. Então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim, parei aonde? 26. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba. Tem muita gente que hoje critica. Mas quando você vencer, ó, vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim, bicho, quando eu comecei a fazer o congresso, meus funcionários tudo ficava fazendo chacota. Eu pagava o salário deles atrasado. Agora está tudo em dia, dei aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Ó, quando você vence, todo mundo, ó, fica de boquinha calada. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí ele diz assim, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo. Mas quando você sair é para coisas grandes. Escute isso, por favor. Escute. Porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer vingança de ninguém. A vingança pertence a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém se dê mal. Você não quer vencer para humilhar ninguém. Você quer vencer para que outras pessoas queiram também a sua fé e o seu Deus. Guarda o seu coração. Você não pode sair de uma luta para quando falar da luta que você passou, você começa a chorar, você entra em desespero, parece que foi uma coisa que aconteceu ontem, coisa de anos atrás, porque ainda está sensível. Quando você está na fé, você está no meio do fogo, as pessoas tentam te consolar. Ô fulano, aconteceu isso com você. Você não quer comiseração de ninguém. Você fortalece até quem tenta te fortalecer, porque Deus te sustenta. Diga, Deus me sustenta. Aí ele diz assim, eu vou terminar. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Fala alto, que o quê? Confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fala alto. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha, depois do fogo você não vive a mesma vida. Depois do fogo, aguenta o fogo, aguenta a guerra. Bispo, mas piorou, bispo, aumentou 7 vezes, bispo, mas está difícil, bispo. Ei, vai dar certo. Vai dar certo, que Ele é com você. Depois dessa pindaíba, dessa escassez, dessa dificuldade, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar na Babilônia.
um lugar que eles tinham tudo para se dar mal. De repente você está em um lugar tão difícil, em um comércio tão difícil, num lugarzinho tão apertado, numa situação tão complicada. Não se preocupe não, porque é dali que vai nascer a prosperidade, porque Deus é com você. Diga: tem guerras, fique em pé, diga: mas tem Deus. Tem luta, mas tem Deus. Tem fogo, mas não queima fogo, porque Deus é comigo.